E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Apocalipse 20, versículos 7 e 8. Os capítulos 38 e 39 de Ezequiel oferecem uma das previsões mais notáveis, porém difíceis de compreender na Bíblia. Tratam de uma invasão vinda do norte a Israel. Esses capítulos profetizam uma invasão do norte a Israel que chegará como uma tempestade e cobrirá a terra como uma nuvem. Israel parecerá estar condenado, no entanto, Deus intervirá nesse ataque. Ezequiel capítulo 38, versículos 8 ao 16. Depois de muitos dias, você será visitado. Nos últimos anos, você virá para a terra daqueles trazidos de volta da espada e reunidos de muitos povos nas montanhas de Israel, que por muito tempo estiveram desoladas. Eles foram tirados das nações e agora todos eles habitam em segurança. Você subirá, vindo como uma tempestade, cobrindo a terra como uma nuvem. Você e todas as suas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus. Naquele dia, acontecerá que pensamentos surgirão em sua mente e você fará um plano maligno. Você dirá, irei contra a terra de aldeias sem muralhas. Irei a um povo pacífico que habita em segurança, todos eles vivendo sem muralhas e não tendo nem barras nem portões, para saquear e pilhar, para estender sua mão contra os lugares desolados que foram habitados novamente e contra o povo reunido das nações, que adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Sabá Dedã, os mercadores de Tarsis e todos os seus jovens leões lhe dirão, você veio para saquear? Você reuniu seu exército para pilhar, levar prata e ouro, levar gado e bens, fazer grande saque? Portanto, filho do homem, profetize e diga a Gog, assim diz o Senhor Deus. Naquele dia em que meu povo Israel habitar em segurança, você não saberá? Então você virá do seu lugar no extremo norte, você e muitos povos contigo, todos eles montados a cavalo, uma grande multidão e um poderoso exército. Você se levantará contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra, para que as nações me conheçam quando eu for santificado em você, ó Gog, diante dos seus olhos. Porque nos é dito que a invasão de Gog ocorrerá nos últimos anos ou dias. Essa profecia poderia ser cumprida na primeira parte da tribulação. Isso se deve ao fato de que o anticristo terá uma solução para o dilema do Oriente Médio e assinará um acordo de paz de 7 anos com Israel durante a tribulação. Os judeus serão capazes de reconstruir seu templo e viver em segurança em sua terra nesse período. A invasão ocorrerá depois disso. Deus havia prometido reviver Israel dos mortos através da visão que Ezequiel recebeu do Vale de Ossos Secos. Como exilados na terra estrangeira da Babilônia, os israelitas haviam perdido a fé, mas Deus lhes assegurou que viveriam novamente como nação. Agora o Senhor continuou a transmitir a maravilhosa esperança e o futuro que Ele tem para os filhos de Israel. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 ao 11. A mão do Senhor veio sobre mim e me levou em espírito do Senhor e me colocou no meio do vale que estava cheio de ossos. Então ele me fez passar por eles ao redor, e eis que havia muitos ossos no vale, e eles estavam muito secos. E ele me disse, filho do homem, poderão reviver esses ossos? Então eu respondi, ó Senhor Deus, tu o sabes. Ele me disse novamente, profetize sobre esses ossos e diga a eles, ó ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, certamente farei entrar o fôlego em vocês e vocês viverão. Colocarei nervos sobre vocês e trarei carne sobre vocês. Os cobrirei de pele e porei o fôlego em vocês e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei conforme fui ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um barulho e de repente um rangido, e os ossos se juntaram, osso a osso.
Na verdade, enquanto eu olhava, os nervos e a carne vieram sobre eles, e a pele os cobriu, mas não havia fôlego neles. Ele também me disse: profetize ao fôlego, profetize, filho do homem, e diga ao fôlego: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó fôlego, e respire sobre esses mortos para que vivam. Assim profetizei como ele me ordenou. E o fôlego entrou neles, e eles viveram e ficaram de pé, um exército extremamente grande. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança se perdeu, e nós mesmos estamos cortados. Em primeiro lugar, a intenção de Deus. O capítulo 38 nos apresenta Gog e Magog. O nome Gog se refere ao líder da terra de Magog. Somos apenas informados de que esses acontecimentos ocorrerão nos últimos dias. Conforme a palavra de Deus, a invasão a Israel virá do norte. Ezequiel, capítulo 39, versículo 2. E eu o farei voltar e o conduzirei, trazendo-o do extremo norte, e o trarei contra as montanhas de Israel. Ezequiel, capítulo 38, versículos 4 ao 6. Eu o farei voltar, colocarei anzóis em suas mandíbulas e o conduzirei com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos magnificamente vestidos, um grande grupo com escudos e elmos, todos eles empunhando espadas. Pérsia, Etiópia e Líbia estão com eles, todos eles com escudo e elmo. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do extremo norte e todas as suas tropas, muitos povos estão com você. Gog não agirá sozinho nessa invasão, mas será auxiliado por uma coalizão de nações. Muitos professores da Bíblia acreditam que Gomer se refere à Alemanha, enquanto Togarma se refere à Turquia. Em termos dessa coalizão, esses países acreditarão que estão no comando. O ataque da coalizão, de acordo com Deus, tem o propósito de saquear e destruir Israel. Isso não é um conceito recente. Mesmo agora, muitos países do Oriente Médio se opõem abertamente a Israel. Qualquer país que seja amigo de Israel é visto como inimigo por esses países. Ezequiel, capítulo 38, versículos 19 ao 23. Porque em meu zelo e na chama de minha ira falei. Certamente naquele dia haverá um grande terremoto na terra de Israel, de modo que os peixes do mar, as aves dos céus, as bestas do campo, todos os animais rastejantes que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estavam sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. As montanhas serão derrubadas, os lugares íngremes cairão, e todo muro cairá por terra. Convocarei uma espada contra Gog por todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada homem será contra seu irmão, e o trarei a julgamento com pestilência e derramamento de sangue. Derramarei sobre ele, sobre suas tropas e sobre os muitos povos que estão com ele, chuva torrencial, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Assim me engrandecerei e me santificarei, e serei conhecido aos olhos de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Deus nos informa que permitirá essa invasão para que as nações do mundo sejam compelidas a reconhecer quem Ele é quando Ele intervier e mostrar sua justiça. O Senhor expressa sua ira em relação a essa invasão. A forma de expressão no versículo 19 lembra um terremoto ou talvez uma bomba nuclear. No versículo 20, observamos as consequências do desastre. Calamidades naturais, confusão e terror serão usados por Deus para matar esses invasores. Quando ele terminar com Gog e sua coalizão, todos saberão que Deus está no controle. Ezequiel, capítulo 39, versículos do 1 ao 6. E você, filho do homem, profetize contra Gog e diga: assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra você, ó Gog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Eu o farei voltar e o conduzirei, trazendo-o do extremo norte, e trarei você contra as montanhas de Israel. Então derrubarei o arco de sua mão esquerda e farei cair as flechas de sua mão direita. Você cairá sobre as montanhas de Israel, você e todas as suas tropas e os povos que estão com você.
Darei você às aves de rapina de toda espécie e às feras do campo para ser devorado. Você cairá no campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. E enviarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que vivem seguros nas terras costeiras. Então eles saberão que eu sou o Senhor. O capítulo 39 continua a nos informar sobre a destruição da aliança de países com foco em Gog e sua terra de Magog. O Senhor começa enfatizando sua oposição a Gog. Ele então mostra a aniquilação total da coalizão. 5/6 do exército invasor serão derrotados e suas armas serão impotentes contra o Senhor. Não apenas o exército invasor será aniquilado em Israel, mas Deus também enviará fogo sobre a terra natal de Gog, Magog, que também será destruída. Ezequiel capítulo 39, versículos 7 e 15. Assim farei o meu santo nome conhecido no meio do meu povo Israel, e não permitirei que profanem mais o meu santo nome. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Certamente isso está chegando e será feito, diz o Senhor Deus. Este é o dia do qual eu falei. Então aqueles que habitam nas cidades de Israel sairão e incendiarão e queimarão as armas, tanto os escudos e adargas, os arcos e flechas, as lanças e lanças. Eles farão fogo com elas por 7 anos. Eles não pegarão madeira do campo, nem cortarão das florestas, porque farão fogo com as armas, e saquearão aqueles que os saquearam, e pilharão aqueles que os pilharam, diz o Senhor Deus. O sepultamento de Gog. Isso acontecerá naquele dia, que darei a Gog um local de sepultamento em Israel, no vale daqueles que passam a leste para o mar, e obstruirá os viajantes, porque ali eles enterrarão Gog e toda a sua multidão. Portanto, eles o chamarão de Vale de Ramon-Gog. Por 7 meses, a casa de Israel os estará enterrando para purificar a terra. Na verdade, todo o povo da terra estará enterrando, e eles ganharão renome por isso no dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Eles designarão homens regularmente empregados, com a ajuda de um grupo de busca, para passar pela terra e enterrar os corpos que permanecem no chão, a fim de purificá-la. No final de 7 meses, eles farão uma busca. O grupo de busca passará pela terra, e quando alguém vir um osso de homem, ele o marcará até que os sepultadores o tenham enterrado no vale de Ramon-Gog. Israel terá combustível adequado para os próximos 7 anos, graças às armas. Serão necessários 7 meses para que Israel enterre os mortos. Equipes especiais serão encarregadas de encontrar e enterrar quaisquer corpos doentes restantes. Ezequiel, capítulo 39, versículos 16 e 18. O nome da cidade será também Ramona. Assim eles purificarão a terra. E quanto a você, filho do homem, assim diz o Senhor Deus. Fale a cada tipo de ave e a toda besta do campo, reúnam-se e venham. Ajuntem-se de todos os lados para a minha refeição sacrificial, que estou oferecendo para vocês, uma grande refeição sacrificial nas montanhas de Israel, para que vocês possam comer carne e beber sangue. Vocês comerão a carne dos poderosos, beberão o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros e cordeiros, das cabras e touros, todos eles cevados, abundantes. O Senhor fez uma previsão comparável àquela contida em Apocalipse, capítulo 19, versículos 17 e 18. Sabemos que são eventos distintos, porque o Apocalipse se refere à batalha de Armagedon. Também não é a mesma situação em Apocalipse, capítulo 20, versículos 8 e 9. Quando Gog e Magog reúnem suas tropas dos 4 cantos da terra, em Ezequiel, os exércitos são reunidos do norte. Os Gog e Magog do Apocalipse aparecem após o milênio, enquanto aqueles de Ezequiel estão antes do milênio. São eventos separados com descrições semelhantes. Apocalipse, capítulo 19, versículos 17 e 18.
Então vi um anjo em pé no sol, e ele clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam no meio dos céus: venham e reúnam-se para o banquete do grande Deus, para que vocês possam comer a carne de reis, a carne de capitães, a carne de homens poderosos, a carne de cavalos e daqueles que neles estão montados, e a carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Apocalipse capítulo 20, versículos 8 e 9. E sairão a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha, cujo número é como a areia do mar. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Ezequiel, capítulo 39, versículos 19 ao 29. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e beberão até se embriagarem na minha refeição sacrificial que estou oferecendo para vocês. Vocês estarão cheios à minha mesa com cavalos e cavaleiros, com homens poderosos e com todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Restauração de Israel à terra. Porei a minha glória entre as nações. Todas as nações verão o meu julgamento que executei e a minha mão que coloquei sobre eles. Assim, a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor, o seu Deus, daquele dia em diante. As nações saberão que a casa de Israel foi levada cativa por causa de sua iniquidade, porque foram infiéis a mim. Portanto, eu escondi o meu rosto deles. Eu os entreguei nas mãos de seus inimigos, e todos caíram pela espada de acordo com a sua impureza e suas transgressões. Lidei com eles e escondi o meu rosto deles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora vou trazer de volta os cativos de Jacó e terei misericórdia de toda a casa de Israel. E serei zeloso pelo meu santo nome, depois que eles tiverem suportado sua vergonha e toda a infidelidade em que foram infiéis a mim quando habitavam em segurança em sua própria terra. E ninguém os fazia temer. Quando eu os tiver trazido de volta dentre os povos e os tiver reunido das terras de seus inimigos, e eu for santificado neles aos olhos de muitas nações, então eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os enviou para o cativeiro entre as nações. Mas também os trouxe de volta para a sua terra, e não deixei mais nenhum deles cativo. E não mais esconderei o meu rosto deles, pois derramei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Deus afirmou mais uma vez e revelou o que, sem dúvida, fará por Israel. A Bíblia deixa muito claro qual é o plano de Deus para a nação de Israel. O plano de Deus para a nação de Israel é, de fato, revelado pelo Espírito Santo por meio do apóstolo Paulo. A visão de Ezequiel, no capítulo 38 e 39, está ligada a essa profecia do que acontecerá com o país de Israel nos últimos tempos. Após Israel rejeitar e crucificar o Senhor Jesus Cristo, o relógio profético de Deus parou de contar. Romanos capítulo 9, versículo 11. Pois os filhos ainda não haviam nascido, nem tinham feito bem ou mal, a fim de que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por obras, mas por aquele que chama. Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ezequiel, capítulo 39, versículo 29. E não esconderei mais o meu rosto deles. Pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Já estamos vivendo o que a Bíblia se refere como os tempos dos gentios, mas no final, o relógio de Israel será resetado. Deus está dizendo que o país de Israel será salvo no fim dos tempos. De acordo com Ezequiel, Deus derramará o seu espírito sobre a família de Israel. Zacarias descreve isso como o espírito de graça e súplica. Quando Israel reconhecer Jesus, Deus realizará uma obra espiritual em seus corações. Lucas capítulo 21, versículo 24. E cairão ao fio da espada, e serão levados cativos para todas as nações.
e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Romanos capítulo 11, versículo 26. E assim, todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e ele desviará de Jacó a impiedade. Zacarias capítulo 12, versículo 10. E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram e prantearão por ele, como quem pranteia pelo filho unigênito. E prantearão amargamente por ele, como se pranteia pelo primogênito. Zacarias, capítulo 13, versículo 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém para a purificação do pecado e da impureza. Hoje Israel pode não ver o seu futuro, mas nós o vemos. Lembremo-nos de orar pela paz de Jerusalém. Lembremo-nos também de testemunhar aos nossos amigos judeus, pois Romanos capítulo 10, versículos 12 e 13 afirmam que: porque não há diferença entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esses versículos enfatizam que a salvação está disponível para todos, independentemente de sua origem ou etnia, mediante a fé no Senhor. A promessa da redenção e da restauração é universal e atemporal. Independentemente de nossa origem, Deus oferece sua graça e salvação a todos os que o buscam sinceramente. Assim como Deus prometeu derramar seu Espírito sobre a casa de Israel e abrir uma fonte para a purificação do pecado, Ele também oferece essa graça a todos nós. Isso nos ensina que a esperança, a redenção e a paz são acessíveis a todos, desde que busquemos o Senhor de coração aberto. Em nossas vidas, podemos encontrar situações desafiadoras e momentos em que a restauração parece impossível. Mas a mensagem do amor de Deus nos mostra que a esperança nunca está perdida. Lembrem-se de orar pela paz em nossas próprias vidas e no mundo, mantendo nossos corações abertos para a graça divina. Compartilhe esse amor e esperança com outros, independentemente de sua origem ou história. Trabalhe para construir um mundo mais justo, pacífico e cheio de compaixão. E por fim, traga sempre à memória que, como está escrito em Romanos 10, versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.